Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu estou tentando explicar passo a passo as últimas 48 horas de Cristo ao lado dos seus discípulos. Eu já tenho vos falado acerca do seu julgamento, do seu sofrimento, da sua sessão de tortura, de espancamento que ele sofreu, e vos disse que estava faltando apenas 1 hora para a sua crucificação. Quero, portanto, amados, utilizar esta 1 hora para explicar-vos o caminho da cruz, o caminho de Gólgota. Livro de Lucas, capítulo 23, versículo 26, está escrito assim: E quando ia levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, a quais batiam no peito e lamentava. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse-lhe: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirá: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros cobrir-nos. Porque se ao madeiro verde fazei isto, que se fará ao seco? E também conduziram dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, entrando na Tua presença, Pai, para pedir uma unção, para ministrar, Pai, a Tua palavra, para falar, Senhor, sobre o caminho de Gólgota, para falar, Senhor, os últimos passos de Cristo antes da Sua crucificação. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, o meu conhecimento é muito limitado, mas gostaria-vos de falar sobre os últimos acontecimentos ocorridos na fortaleza de Antônia. O Senhor Jesus passou por uma última sessão de tortura pelo soldado de Pilatos. O Senhor Jesus estava agora mutilado, fora julgado, espancado. Em menos de 12 horas, seus inimigos destruíram o seu corpo. O Filho do Homem não tinha mais força para caminhar. O Senhor Jesus estava há 12 horas sendo julgado, sendo maltratado, sendo mutilado, sendo espancado, sofrendo uma sessão de tortura. Cravaram na sua cabeça uma coroa de espinho. Provavelmente estava cansado. Provavelmente estava
todo ensanguentado. Esse espinho causaram nele dezenas de pontos em que sangrava. Sua face estava coberta de hematomas. O Senhor Jesus havia curado a vista dos cegos, agora tinha os olhos inchados, a musculatura da sua perna estava lesada, a pele da sua costa estava aberto devido ao açoite. O seu corpo estava desidratado, pois durante 12 horas ele sofrera por um processo de espancamento, de tortura, sem lhe darem água ou mesmo alimento. O último alimento que o Senhor Jesus havia consumido era a última ceia. Eu vos disse quando falei sobre a última ceia, que este era o último alimento de Cristo. E este alimento iria fortalecer ele para o momento do seu julgamento, da sua tortura. Jesus ainda se encontrava na fortaleza de Antônia, na casa de Pilatos. Lá fora, uma multidão queria notícia, queria saber o que estava ocorrendo. Desejavam saber o veredito do julgamento romano. De repente, a porta do palácio de Antônia é aberta. Um homem quase irreconhecível aparece, conduzido por uma escorta de soldado. Provavelmente a multidão ficou chocada. Não podia ser ele. Parecia uma miragem. Não acreditavam no que via. O desespero provavelmente começou a invadir o coração desses homens, dessas mulheres, inclusive das crianças. Provavelmente ninguém entendia o que estava acontecendo. O homem que fizera incríveis milagres estava agora diante deles, ali, totalmente fragilizado. O homem que discursara eloquentemente sobre a vida eterna estava diante deles, morrendo. A cena era impressionante. Houve-se choro, houve-se gritos e choro ecoam entre as pessoas que amavam a Jesus. Os soldados usavam de força, de violência. Os soldados usavam violência para abrir espaço. Um corredor humano foi sendo formado lentamente para o Senhor Jesus passar. Amados e diletos irmãos, fico imaginando aqui a cena. Fico imaginando o Senhor Jesus totalmente ensanguentado. Pessoas que amavam o Senhor Jesus agora estavam ali fora, sem compreender.
o que realmente estava acontecendo. As pessoas na multidão talvez não conheciam bem aquele homem que amavam, sabia que tinha sido cativado por ele, mas não conseguia compreender o que realmente estava acontecendo. O Senhor Jesus agora estava a caminho para ser crucificado. Ele estava conduzindo sua própria cruz. Ele estava levando a sua cruz. Ele não tinha força para caminhar. Ele provavelmente dava um passo, caía. Jesus estava sofrendo, mas não sofria como um miserável ou um infeliz. Em cada momento de dor, provavelmente ele estava em oração, buscando a presença de Deus. Provavelmente ele orava e buscava a presença do Pai. Jesus sempre esteve disposto a carregar a sua cruz. Agora, era chegado o momento. Contudo, fora de tal forma torturado que não tinha energia suficiente para carregá-la. Quando tentava colocar a cruz sobre os seus ombros, provavelmente ele caía, pois estava fraco devido à sessão de tortura. E os soldados davam-lhe chicotada. Lentamente ele se levantava e novamente caía, ajoelhava-se novamente. Amados e diletos irmãos, provavelmente o Senhor Jesus estava fraco, e para não atrasar o desfecho, chamaram para apoiá-lo o primeiro homem forte que estava por perto. Colocaram a cruz sobre o ombro de Simão, o Cirineu. Lucas, o escritor, registra isso. Lucas 23, verso 26. Provavelmente Simão viera de longe para conhecer a Jesus, para ser ajudado pelo Senhor Jesus. Mas agora, ele via Jesus totalmente mutilado, precisando de ajuda. Os seus discípulos haviam lhe abandonado. Um estranho, que provavelmente nunca tinha visto Jesus, se coloca agora, oferece seu ombro para ajudar a conduzir a sua cruz. Lucas, o autor, que era pesquisador, nunca foi discípulo de Jesus, não conhecia Jesus, mas narra da seguinte maneira. Diz que as pessoas estavam assombradas com o aspecto, com o sofrimento de Jesus. Lucas 23, verso 27. Contemplava a dor, o drama de Jesus. Eles batiam inclusive no seu peito, inconformado
por ver o sofrimento daquele homem, o mais humilde, o mais bondoso de todo o que eles já haviam conhecido. Jesus caminhava lentamente. Sua cabeça pendia sobre o peito. Estava sem condição física, estava sem condição psíquica para se preocupar com as outras pessoas. Entretanto, amados, ao ouvir os gritos, o choro da multidão, ao ouvir o pedido de clemência vindo da parte das mulheres, ele parou e ergueu os olhos. Provavelmente o seu olhar tenha visto aquelas pessoas que foram cegos, que ele curou, os paralíticos, as prostitutas que ele perdoou. Provavelmente ele viu ali dentro da multidão aqueles que tinham sido leprosos que ele tinha curado. Provavelmente, amados, não sei. Estou fazendo uma trazendo aqui apenas um pensamento. Mas provavelmente ele viu os leprosos, os cegos que ele havia curado. Viu várias mulheres. Viu mãe carregando os filhos no colo. Então, ele pronuncia uma palavra. Ele olha fixamente para as mulheres, provavelmente com lágrimas, misturado com sangue. Ele diz: filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorais então por vocês mesmos e pelos vossos filhos. Lucas 23, verso 28. Jesus parecia dizer: por favor, não chore por mim, estou morrendo, não se preocupe comigo, preocupe-se com vocês mesmo. Provavelmente ele estava dizendo: você já tem tantos problemas. Chore por você, chore pelos seus filhos. Não se preocupe comigo. E ele falou algo que até agora eu não consigo compreender. Ele falou assim: se fazeis aquilo com o lenho verde, muito pior faria com o lenho seco. É algo que eu não consegui compreender até o presente momento. Mas eu não posso deixar de citar. Talvez estivesse alertando as mães para os dias terríveis que viria. Talvez estivesse falando sobre a destruição dramática de Jerusalém pelo exército de Roma no ano 70 depois da sua vinda. A destruição de Jerusalém foi um dos capítulos mais angustiantes da história da humanidade. Amados, eu fico pensando: que homem é capaz de
no auge do sofrimento, esquecer-se do seu próprio sofrimento para se preocupar com outras pessoas. Mas Jesus era desse jeito. O Senhor Jesus era desta maneira. Ele superava a sua própria dor para se preocupar com as dores das outras pessoas. Jesus estava preocupado com as mulheres, com os filhos dessas mulheres. Mas ele mesmo estava sofrendo, já quase sem força. Pediu que ela se preocupasse, que elas poupasse as lágrimas, que não se preocupasse com ele, mas que chorasse por elas mesmas, pelos seus filhos. O Senhor da vida, o Senhor que tem poder, Ele estava ali carregando a cruz pesada, sem força, 12 horas de sofrimento, 12 horas de julgamento, sendo conduzido da casa de Anás para a casa de Caifás, da casa de Caifás para o palácio da Antônia, para ser julgado por Pilatos, da casa de Pilatos para o palácio de Herodes, do palácio de Herodes de volta para o palácio da Antônia, sendo torturado pela última vez pelo soldado de Pilato. E agora, totalmente ensanguentado, conduzindo a sua cruz ao caminho de Gólgota. Provavelmente, amados, os discípulos que acompanhavam Jesus aprenderam uma das mais difíceis e impressionantes linguagem, a linguagem da emoção. Aprenderam a não ter medo de admitir a própria fragilidade e de expressar os seus sentimentos. Cada um de nós precisamos aprender, amado, a não ter medo de amar, de chorar. Pedro chorou por tê-lo negado. Lucas 22, verso 65. Judas chorou por ter traído, mas não se arrependeu, cometeu suicídio. Agora, uma numerosa multidão soluçava, inconsolado, ao ver o Senhor Jesus passando, totalmente mutilado, completamente banhado em sangue. Meu irmão, minha irmã, é difícil compreender esta mensagem. É difícil compreender este amor tão grande, deste verdadeiro Filho de Deus. Estava para ser crucificado, estava para ser colocado numa cruz, mas ele estava preocupado com as lágrimas que as mulheres iriam derramar pelos seus filhos, que elas poupassem as suas lágrimas. Esta multidão agora que estava seguindo a Cristo não era a mesma multidão que clamava e pedia que libertasse a Barrabás.
A multidão que seguia agora ele era aqueles que amavam, que acreditaram na sua mensagem de amor, de paz. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus estava seguindo agora para ser crucificado, para passar pelo mais humilhante da morte, a morte da cruz. Estava a caminho de Gólgota. Quantos passos será que ele deu? Quantas vezes ele caiu? Quantos açoites será que ele recebeu antes de chegar até o local chamado Gólgota, onde já havia alguém com os pregos, com os cravos em sua mão, com o martelo para cravar os pregos nos seus pés e em suas mãos. Mas ele, que tinha o poder para orar a Deus e pedir que Deus enviasse 12 legiões de anjos para livrar se fosse necessário. Nós que estudamos a palavra de Deus sabemos que uma legião é formado por em torno de 6.000 soldados. Imagina quanto anjos viria se Jesus orasse. Nós que conhecemos a história da palavra de Deus, que sabemos que um único anjo em um dia destruiu mais de 120.000 soldados dos filisteus. Imagine agora 12 legiões de anjos. Mas ele não abandonou sua cruz. Ele segue firme, caindo, levantando, recebendo açoite, mas prossegue rumo ao Gólgota, rumo ao lugar chamado Caveira, onde seria crucificado entre dois malfeitores. Mas isto estarei dizendo amanhã. Isto estarei concluindo amanhã. Amanhã estarei falando sobre Jesus chegar ao lugar chamado Gólgota, às 9 horas da manhã. Mas isso é só amanhã. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez, pedindo, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, da Tua infinita misericórdia, pedindo, Senhor, que o Senhor nos guarde e nos proteja, pois sabemos, Senhor, cada dia vamos aprendendo, Pai, quão grande foi o sofrimento do Senhor Jesus. Se o simples espetáculo da cruz nos apavora, imagine as 12 horas de tortura que o Senhor Jesus passou. Eu estou orando, Pai, nesse instante, pedindo que o Senhor unja a minha voz e que estas minhas mensagens encontrem, Senhor, eco na alma de cada ouvinte que ouve esta palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Que esta seja uma semente lançada sobre o solo da alma, do coração de cada irmão, de cada irmã, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.